Olá a todas e todos. Eu quero dizer que para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre inclusão digital, um tema que eu pesquiso há bastante tempo e que se faz tão atual nesse momento que nós estamos vivendo, né? Um contexto de pandemia, de isolamento social e um contexto também em que os processos de ensino, aprendizagem passaram a ser mediados pelas tecnologias digitais de forma tão acelerada em função dessa impossibilidade da realização dos processos educativos presenciais. É nesse contexto, então, que eu convido vocês a conversar comigo sobre inclusão e exclusão digital na formação de educadores e seus desdobramentos nas práticas pedagógicas. O meu nome é Karina Marcon, eu sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, vinculada no Centro de Educação à Distância. Inicialmente eu gostaria de contextualizar o meu lugar de fala. Então, em 2004, eu ainda era aluna da graduação, eu fui voluntária de um projeto chamado Mutirão pela Inclusão Digital, que era realizado na Universidade de Passo Fundo, né, no Rio Grande do Sul, minha cidade natal. Em 2006 eu dei início às minhas pesquisas sobre inclusão digital, desenvolvendo um mestrado em educação na Universidade de Passo Fundo nessa área, e também a minha pesquisa de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também sobre inclusão digital. Em 2014 me efetivei como professora na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, na área de tecnologia, educação e aprendizagem, onde eu venho trabalhando com disciplinas que possuem essa interface, né, entre tecnologias e educação, e também realizando projetos de pesquisa, ensino e extensão que dialogam, né, sobre a cultura digital, as tecnologias e a formação de educadores. Agora, recentemente, em 2020, nós criamos um laboratório de cultura digital que vai congregar outros estudos e pesquisas que já vêm sendo desenvolvidos no nosso centro, né, no nosso departamento, sobre que tenha esse contexto da cultura digital. Então, para a gente dar início à nossa fala, inicialmente nós precisamos falar sobre acesso, né? Então, recentemente, agora em maio, foi publicada a pesquisa TIC Domicílios, que é do Comitê Gestor de Internet no Brasil, né? São dados que se referem ao ano de 2019, e nós podemos ver que 39% dos domicílios brasileiros possuem computador, né? Desses 39%, 95% são da classe A, 85% da classe B, 44% da classe C e apenas 14% da classe DE. Então, nós já percebemos, por meio desses dados iniciais, que há uma disparidade de acesso, né? Nós não temos uma equidade de acesso aos computadores, e isso se refere principalmente ao poder aquisitivo das pessoas, né, e às classes sociais em que elas pertencem, né? Quanto menor a classe social, menos acesso aos recursos tecnológicos. Esse outro infográfico ele vai trabalhar sobre o acesso à internet nos domicílios brasileiros. Então, vejam que nós temos um total de 71% dos domicílios brasileiros com acesso à internet. Entretanto, isso nos indica que nós temos 29% dos domicílios que não possuem acesso à internet. 29% dos domicílios brasileiros não possuem acesso à internet, né? Pois bem, desses 71% que têm acesso, 99% são da classe A, vejam a barrinha em azul ali, né? 95% da classe B, 80% da classe C e 50% da classe D.
A diferença do acesso à internet nas suas residências, né, por classe, chega a ter uma diferença de cerca de 50%, né, 49% no total. Então, mais uma vez, são dados importantes que contextualizam esse momento em que, de forma muito compulsória, né, talvez, as redes de ensino da educação básica e das universidades, né, do ensino superior, elas passaram a serem mediadas pelas tecnologias, mesmo nós tendo essa disparidade de acesso tanto à internet quanto aos computadores, certo? Esse outro infográfico, ele vai apresentar quais foram os dispositivos utilizados pelos usuários da internet para acessar a internet, né? Então, faz uma linha de tempo desde o ano de 2014, mas nós vamos observar agora em 2019 que 99% dos usuários da internet fizeram acesso por meio do telefone celular, enquanto que 42% o fez por meio do computador, 37% pela televisão e 9% por meio de aparelho de videogame, né? A gente pode ver que se considerar o ano de 2014 para 2019, nós tivemos um decréscimo, né, de usuários utilizando computadores e uma curva de crescimento, principalmente de telefones móveis, né? Então, hoje, a gente pode dizer que a maioria das pessoas que acessam a internet o fazem por meio de telefone celular. Mas para além do acesso, né, o que de fato significa a inclusão digital? A professora Maria Helena Bonilla, ela vai dizer que há uma necessidade de extrapolar esse reducionismo feito ao conceito de inclusão digital e abordar o conceito em uma perspectiva de participação ativa, da produção de cultura e conhecimento, o que implica políticas públicas que invistam na formação dos professores, oportunizando aos docentes, né, questionar, produzir, decidir, transformar e participar da dinâmica social em todas as suas instâncias, bem como trabalhar com os alunos nessa perspectiva. Então, acredito que muitos já tenham ouvido falar políticas de inclusão digital, por exemplo, apenas na perspectiva instrumental, né, de informatização, por exemplo, mas nós temos essa necessidade de superar, né, essa perspectiva conceitual que vai além disso, né. Então, nesse sentido, buscando contribuir com essa discussão, eu propus na minha tese de doutorado 3 dimensões pelas quais o processo de inclusão digital deve passar, né? Na primeira dimensão, né, que eu chamei de apropriação, fluência, empoderamento tecnológico, diz respeito ao acesso, ao domínio, né, à fluência tecnológica, que são elementos necessários para que o sujeito transite por essa linguagem hipermediática, né, que é essa linguagem que nós vivemos hoje, né. Também vai dizer respeito aos níveis de apropriação tecnológica, né, e letramento digital, a equidade de acesso, sim, também está nesse eixo, e o reconhecimento do potencial comunicacional, educativo e político das tecnologias. Então, esse seria o primeiro eixo, né, a perspectiva do acesso, do domínio da técnica, da fluência pela linguagem, da cultura digital, né, essa linguagem hipermídia, e o reconhecimento de que eu posso usar essas tecnologias para me comunicar, para ensinar, para aprender e também em um viés político, né? Visando transformar, por exemplo, as suas próprias condições de existência, né?
O segundo eixo vai trabalhar na perspectiva da produção, autoria individual ou coletiva de conhecimento e de cultura, e nesse eixo o sujeito se apropria da tecnologia de forma crítica, criativa, né, onde além de consumir informações, né, de consumir conteúdos, os sujeitos são autorizados a criar, a produzir, a compartilhar informações, conhecimentos e cultura. Né? Então vejam que essa é uma perspectiva interessante quando a gente pensa na apropriação dos recursos tecnológicos. São inúmeras as tecnologias disponíveis que nos permitem hoje vivenciar processos autorais de produção de conteúdo, de socialização né, desses conteúdos, e nós precisamos então redimensionar a utilização das tecnologias considerando esses aspectos, né? E por fim, o terceiro eixo seria exercício da cidadania na rede, que seria esse reconhecimento das tecnologias como propulsoras nas transformações das próprias condições de existência e o exercício da cidadania na rede. Então vejam essa imagem de Florianópolis, né, que é a cidade onde eu vivo, e a forma como a gente pode pensar na apropriação dessas tecnologias para modificar a minha realidade, a realidade da minha rua, do meu condomínio, do meu bairro, da minha cidade, enfim. Eu posso fazer uso dessas tecnologias para transformar, né, a minha realidade, né, as minhas condições de existência. Então, nesse contexto, né, pensando que o conceito de inclusão digital, ele necessariamente perpassaria por esses três eixos, né, o sujeito, ele possui a fluência digital, ele sabe operar com os dispositivos tecnológicos, ele reconhece que esses dispositivos são ferramentas de comunicação, de ensino, de aprendizagem, enfim. Ele se apropria desses recursos como de forma autoral, né, produzindo conteúdo, seja individual ou colaborativamente, né, mas enfim, ele se coloca como um potencial autor, produtor, né, não só consumidor. E por fim, ele faz uso desses recursos para transformar a própria realidade, né, para resolver problemas do seu cotidiano, sabe, para ajudar as pessoas, enfim, a gente pode pensar então que esses três eixos, eles redimensionam o conceito de inclusão digital e eles superam, né, o acesso, né, eles vão muito além do acesso às tecnologias. Então, deixa eu voltar aqui. O que significaria ser um excluído digital, né? Para além do acesso. Então, você já tem acesso às tecnologias, né? Eu posso pensar, por exemplo, em duas perspectivas, que hoje nós poderíamos considerar como excluído digital as pessoas que subutilizam as tecnologias, né? Utilizando apenas numa perspectiva de consumo. Né? E isso se dá muito nesse contexto de desinformação, onde o foco das pessoas na utilização das tecnologias se dá principalmente nas mídias sociais, e aí nós temos então esse cenário de produção de inverdades, né? De produção de notícias falsas, fake news, que desinformam, né? Que deseducam. Então, Canclini vai nos dizer, por exemplo, que homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias dos cidadãos, a que lugar eu pertenço e que direitos isso me dá, como posso me informar, quem representa os meus interesses, recebem sua resposta mais através do consumo privado e de bens e dos meios de comunicação de massa do que nas regras abstratas da democracia ou pela participação coletiva em espaços públicos. Então vejam, hoje nós vivemos uma transformação dos paradigmas comunicacionais,
né? O Henry Jenkins vai dizer que hoje coexistem esses dois paradigmas comunicacionais. Um é esse paradigma dos meios de comunicação de massa, que a gente já conhece, né? Esse modelo de comunicação em que nós temos um emissor, uma mensagem fechada, imutável, e vários receptores, uma massa de receptores, né? E no outro modelo, que seria o modelo das redes, cada sujeito que está ali representado por um bonequinho, ele é um nó, um potencial nó emissor no processo de comunicação, e cada sujeito tem o poder de modificar, de transformar, né, de inferir no processo comunicativo, colaborando, participando. Então, esse é um modelo que nós chamamos de modelo reticular, né, porque ele se faz em rede, ele não tem um nó central, cada sujeito é um potencial nó, né, que pode participar, que tem a mesma condição de participação, e isso é muito diferente desse modelo tradicional dos meios de comunicação de massa que nós conhecemos também. O Alex Primo, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele vai dizer que hoje é cada vez mais visível o borramento da fronteira entre produção e consumo, né? Na concepção do autor, por meio da rede, foram acentuadas a liberdade de expressão e da circulação de informação, tendo em vista a simplificação das ferramentas de produção e a popularização das redes sociais. Então, vou dar um exemplo bem atual para vocês. Hoje eu estava procurando um software para fazer a gravação dessa palestra, consegui baixar gratuitamente no meu computador. Se eu quisesse, depois que eu concluir a palestra, eu vou gerar um arquivo, então eu posso, por exemplo, disponibilizar nas minhas redes sociais, enviar para o YouTube, né? Isso ocasiona, então, um empoderamento das pessoas que são desvinculadas das instituições midiáticas, né? Então, hoje, qualquer um de nós pode produzir conteúdo na internet, pode disponibilizar esses conteúdos, né, gratuitamente, né? E isso é uma questão que nos preocupa muito, porque as pessoas passaram a ter foco, né, no consumo desses produtos que são divulgados nas mídias sociais, né? Então, a gente poderia, por exemplo, fazer uma enquete, né, sobre as pessoas que se informam somente utilizando Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, por exemplo, ou mesmo o WhatsApp, né? Então a gente tem que romper com essa ideia, extrapolar as mídias sociais e principalmente pensar no confronto das informações que nós recebemos, né? Porque isso, essa pandemia de desinformação que nós vivemos, né, elas trazem, por exemplo, um artigo do Delmásio e Valente, que eu trouxe para contribuir com essa discussão agora, muitas notícias produzidas, né, intencionalmente. Então essa é uma definição, por exemplo, de fake news: artigos noticiosos que são intencionalmente falsos e aptos a serem verificados como tal, e que podem enganar os leitores, né? São artigos produzidos intencionais, com um conteúdo intencionalmente divulgado para uma parcela da população, né? Nós estamos acompanhando essas questões das fake news, principalmente no contexto político, né? Temos grandes empresas que produzem fake news, enfim. E esses autores dizem também que esses conteúdos encontram um terreno fértil nos sites de redes sociais, porque os utilizadores dos dados tendem a confiar em opiniões formadas e moldadas por grupos influentes. Então, a gente acaba escolhendo alguns canais de informação, né,
para que a gente possa se informar, mas a gente tem que ter muita consciência de que existem diferentes perspectivas ao produzir uma informação, ao socializar uma informação, né? E essa questão faz relação, por exemplo, com a última colocação dos autores, que diz que essa ampliação do consumo de notícias por sites de redes sociais também fomenta um novo tipo de concorrência com os meios tradicionais, né? As fake news se assentam também na crise de confiança dos leitores nos veículos tradicionais. Então, nós sabemos que precisamos questionar, né, as mensagens, porque as mensagens não são neutras, então os meios de comunicação não são neutros, a gente compreende essa questão e tem vários canais alternativos para se informar, né? Então a gente tem que romper com aquilo que a gente gosta, né, e passar a se informar com canais diferentes para que a gente possa ter uma visão mais ampliada sobre o fenômeno que está se discutindo, né? E aí sim, para a gente conseguir de fato criar essas relações, interpretar, confrontar e aí sim tomar partido, né, se posicionar e se manter informado a partir de várias fontes, né? Isso é o ideal. Para auxiliar a compreensão desse fenômeno, em 2016, essa palavra pós-verdade, ela foi um termo escolhido, né, pela Universidade de Oxford como a palavra do ano, né? E está relacionada a uma situação em que as pessoas têm maior probabilidade de aceitar um argumento com base em suas emoções e crenças, ao invés de com base em fatos, né? Tem um vídeo que eu recomendo para vocês que chama Pós-verdade na Era da Informação, em que a pesquisadora Alexis Witkowski, ela diz que a pós-verdade consiste na relativização da verdade e que as pessoas ignoram os fatos por não querer encarar a verdade, procurando a verdade que é confortável para si mesma, né? Então, para essa pesquisadora, a pós-verdade é um termo conveniente para as políticas e para os negócios, né? Porque atualmente a gente viveria numa época de aceitação das mentiras. Então, a partir das fake news, desse mundo de desinformação que nós temos, as pessoas elas podem escolher a verdade que é confortável para si mesmo, né? Aquelas verdades em que não questionam, por exemplo, os seus valores éticos, morais, as suas crenças religiosas, né? Os seus ideais políticos. Então, nós vivemos numa situação muito complexa, porque as informações, elas deixam de ser baseadas em fatos, né? Mas elas são aceitas a partir do que estabelece relação com o que é confortável, com um argumento que eu acredito, que não vai me causar problema, que eu posso manter a minha opinião, enfim. Esse é um contexto, né? É uma era da pós-verdade e principalmente ocasionada pela desinformação, né? Pelas fake news. E eu entendo que ser um excluído digital hoje perpassa por isso, né? Porque a inclusão digital, ela também precisa com que o sujeito se aproprie criticamente das tecnologias, né? E para isso há necessariamente que ter uma leitura crítica das mídias. Então, fazer a análise, um estudo, ser crítico com o que você recebe, confrontar a informação,
pesquisar em diversos sites para ver se aquela informação é verdadeira, compreender que as mensagens não são neutras, que elas podem ter viés econômicos e políticos, né? E geralmente tem, a gente sabe disso, né? Nenhum meio é neutro. E esse tipo de questão ela é muito importante para nós nesse momento, porque a gente precisa romper com essa exclusão digital em função de uma subutilização das tecnologias, né? Romper também, porque é mais do que não ter acesso, né? É ter um acesso desqualificado, podemos dizer assim. Esse projeto SEAD em Casa com Você é o do meu centro de ensino, convido vocês a conhecerem o site que está descrito ali embaixo, e lá nós temos então um item dos conteúdos que é Fake ou Fato, em que nós trazemos vários sites da internet que pesquisam se aquela notícia, né, se um link, uma imagem, enfim, ela é fato, ela é real ou ela é fake, né, ou ela é falsa, produzida, enfim. E tem vários sites bem interessantes que fazem esse trabalho gratuitamente na internet. Bom, diante de tudo isso, nós precisamos discutir também qual é o potencial pedagógico das tecnologias digitais de rede, né, para os processos educativos. Para falar sobre essa perspectiva, eu trago uma imagem muito legal produzida pelo Felipe Carvalho na sua dissertação de mestrado, em que estabelece, então, 3 pilares para essas ambiências híbridas, né? Que são essas ambiências formativas que integram tanto o presencial quanto o virtual, né? O online. E aí, nós vamos ver que essas ambiências híbridas, elas seriam classificadas, então, nesses 3 pilares. O primeiro seria fontes de informação. Então, utilizar tecnologias como fontes de informação para aquisição de conhecimentos, contatos com conteúdos, né, aprendizagens de conteúdos, saberes, enfim, que já foram produzidos, né, pela humanidade. Então nós vemos ali que a gente pode fazer uso das tecnologias para acessar livros, artigos, apresentações, sites, vídeos, objetos de aprendizagem, recursos educacionais abertos, enfim, são inúmeros os recursos disponíveis para que a gente possa se informar utilizando as tecnologias de informação e comunicação. Outra forma também de utilizar as tecnologias, né, essas ambiências híbridas, o outro pilar seria sistemas de autoria, né? Então, fazer uso das tecnologias para realização de atividades, sejam elas individuais ou em grupo. Tem diversas tecnologias que possibilitam essa produção autoral de conteúdo. Então, documentos colaborativos, apresentações, planilhas, editores de imagem, texto, som, vídeo, editores de história em quadrinhos, mapas interativos, textos colaborativos, né? Como wiki, enfim. Também temos essa possibilidade de pensar nessas tecnologias nos sistemas de autoria, como sistemas de autoria. E por fim, o terceiro pilar seria redes sociais digitais, em que a gente pode fazer uso dessas tecnologias para compartilhar, discutir, colaborar. E aí nós temos como exemplo o Moodle, o Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, blog, enfim, são várias essas tecnologias que nos permitem socializar o conhecimento que nós produzimos, né, com as tecnologias. Pois bem, esses 3 pilares também estabelecem relações bem interessantes com aqueles 3 eixos de inclusão digital que nós conversamos antes, né? Então, são os 3 eixos de inclusão digital, tanto na perspectiva da apropriação e influência tecnológica, quanto
da produção autoral, né, ou individual ou coletiva de conhecimento, e também no exercício da cidadania na rede, nós podemos pensar especificamente nesses 3 pilares para contribuir com esses processos de inclusão digital que perpassam, né, por essas dimensões já apresentadas. Outro material interessante que nós produzi em parceria com com os meus 2 colegas da UDESC, o professor Vitor Malage e a professora Roselaine Ripa, foi um material específico sobre a utilização de tecnologias digitais de rede na educação infantil, né, usos e potencialidades pedagógicas. Então nós escolhemos 8 tecnologias e com essas 8 tecnologias nós desenvolvemos atividades para serem realizadas, né, propostas de atividades para a educação infantil. Então, cada tecnologia nós desenvolvemos 10 propostas de atividades, usando como referenciais, né, a Base Nacional Comum Curricular, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, as diretrizes também, e ficou um material bem interessante que logo vai estar nas redes disponível para acesso de todos, né, e é um material que nos auxilia a pensar pedagogicamente a utilização das tecnologias digitais de rede. Por fim, diante de todo esse contexto, né, quais são as implicações da inclusão e da exclusão digital na formação de educadores e os seus desdobramentos nas práticas pedagógicas? Então vejam essa pesquisa chamada TIC Educação, ela é do ano de 2018, ela é da cetic.br, né? E nessa pesquisa, uma pergunta aos entrevistados se refere aos professores que cursaram uma disciplina durante a graduação sobre o uso de tecnologias de aprendizagem. E a gente pode ver ali que apenas 43% dos entrevistados haviam cursado uma disciplina sobre tecnologias educacionais na sua formação inicial, né, no seu curso de licenciatura. Esse outro infográfico fala especificamente, vamos trabalhar só com esses dados aqui do lado esquerdo, né, referente ao total, 50% participou de cursos, debates ou palestras promovidos pela faculdade sobre o uso de tecnologias em atividades de ensino-aprendizagem. 55% dos professores, 55% dos entrevistados falaram que os seus professores na sua faculdade, né, na sua formação inicial, falavam nas aulas sobre como utilizar tecnologias em atividades de ensino-aprendizagem. E somente 38% dos entrevistados realizou projetos ou atividades para a faculdade sobre o uso de tecnologias em atividades de ensino e aprendizagem. Então, a gente pode considerar que a metade dos entrevistados realizou atividades, projetos, enfim, ou teve algum contato com como se aconteceria um trabalho pedagógico envolvendo tecnologias. E isso é um número muito significativo para nós, principalmente quando a gente está num contexto de pandemia, em que os processos educativos estão sendo mediados pelas tecnologias, mediados muitas vezes por professores sem formação pedagógica para isso, né? Isso nos preocupa. Esse outro infográfico aqui, ele fala sobre o uso de telefone celular em atividades com os alunos. Então, 58% dos entrevistados, né, de escolas públicas haviam realizado atividades usando o telefone celular com os alunos, enquanto que 52% das escolas particulares. Mais uma vez, né, a gente retoma aquele dado inicial discutido sobre a maioria das pessoas atualmente fazerem uso da internet por meio do telefone celular. E a gente se pergunta, né, se esses processos que estão acontecendo agora, de forma emergencial, né, acelerada,
se isso está sendo pensado para ser consumido num telefone celular, ou a gente pensa que todos têm acesso a um computador, né? Ele é acessível a um telefone celular também. Acho que isso a gente precisa avaliar, né? Então, nós precisamos compreender, né, a partir dessa realidade concreta apresentada por essa pesquisa, que nem todos os educadores participaram de processos de inclusão digital nessa perspectiva que nós apresentamos ao longo da nossa fala, né? Isso pode ocasionar uma ausência de relações das características interativas, de convergência midiática, autoria colaborativa das tecnologias com esses referenciais teóricos do campo pedagógico, né? Uma ausência do reconhecimento pedagógico das tecnologias, né? E também pode ocasionar uma ausência da objetivação pedagógica das tecnologias, ou seja, nós precisamos pensar a construção dos planejamentos pedagógicos de forma crítica e criativa, né, que situem as tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem. E isso precisa ser de forma integrada, né, tanto com relação aos objetivos que nós temos a utilizar a tecnologia, com a avaliação, o processo de mediação pedagógica, enfim, e toda a integração com os conteúdos escolares que nós estamos trabalhando naquele momento, né? Então, exclusão digital nos processos educativos vai se referir principalmente a essa ausência do reconhecimento do potencial pedagógico das tecnologias digitais, uma possível subutilização das tecnologias digitais de rede, né, uma utilização em uma pedagogia da transmissão em detrimento de uma pedagogia interativa, ou numa perspectiva de consumo em detrimento de uma perspectiva de participação. Bom, eu espero que eu tenha trazido problematizações interessantes, né, para que a gente possa continuar conversando sobre inclusão digital. Me coloco à disposição desde já, esse é o meu contato, né, o meu e-mail para contato. E acredito que a gente possa, a partir dessas questões trazidas nessa fala de hoje, pensar sobre os processos de inclusão digital e avaliar esse cenário contemporâneo que nós estamos vivendo, principalmente em função do isolamento social e da pandemia Covid-19. Muito obrigada pela atenção de todos e um abraço e até mais.